Pelo contrário, não, o maior entre vós deve ser aquele que o serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Pronto. Uma palavrinha que dá uma pregação de mão cheia. Quem tem que ser o maior entre nós? Aquele que serve. Às vezes, você é escolhido, tem lá o ministro de leitor, o ministro da Eucaristia, o ministro da Palavra, e tem o padre. Aí você é escolhida para recolher, digamos assim, a oferta. Aparentemente, aos seus olhos ali, Ave Maria, eu vou recolher o ofertório, vou nada, só quero ser o ministro da Eucaristia, eu quero ser um leitor, mas eu não vou fazer aquilo. Pronto. Você não pode ser o maior entre eles, ou entre elas. O maior é aquela pessoa que está ali pegando o ofertório. Por quê? Porque na simplicidade dessas pessoas, aqui já é insuficiente ao serviço para Cristo. Porque aquela pessoa que está recolhendo o ofertório não quer dizer que ela é a pior pessoa por causa que tem um leitor, tem um ministro, tem um padre. Eu vou dizer uma coisa curta e certa. Se você brincar, aquelas pessoas que recolhem o ofertório é mais fiel a Cristo do que quem está pregando a palavra de Deus. Quem está lendo, quem está cantando, quem está entregando a Eucaristia. Isso vai de cada pessoa, gente. Às vezes a gente que é reconhecido, por exemplo, eu vi que o meu chamado foi para ser catequista, né? Então eu disse sim. Eu estou aqui ainda no caminho de descobrir, não estou dizendo de certeza que é isso. Mas pelo meu conhecimento que eu tenho hoje, gosto de fazer, então eu acho que foi isso. Mas eu ainda estou na caminhada a ver qual é a posição que Deus quer que eu faça. Eu fui escolhido para quê? Mas isso não quer dizer que eu não posso servir um ofertório. Isso não quer dizer que eu não posso varrer uma capela, uma igreja. Isso não quer dizer que eu seja pior. Ou também o melhor. Jesus está falando aqui, ó. O maior entre vocês é aquele que serve. Ou seja, que dá serviço. Estou aqui para servir. O que é que vocês têm aí para poder eu ajudar? Pronto. É o maior. Porque você está se doando, você não está atrás de lugar importante, você quer servir. Está se doando com amor, está servindo com amor. Então, você é importante. Então, veja bem, a gente não pode confundir, porque às vezes é uma simples coisa que faz na igreja que se torna pior coisa. Não. Às vezes você está nas simples coisas, mas tão grande que você não tem noção de que ele está fazendo. Então você vai ter a vida espiritual da mesma forma, ali é o Espírito Santo te usando da mesma forma que usa um leitor, um padre, um ministro da Eucaristia, um bispo. É o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo que de um catequista é o mesmo de qualquer um. É o mesmo Espírito, só usando pessoas diferentes. Em cada lugar. Tem o mesmo? Tem o mesmo? Tem. Só que é em outro lugar. Tipo, Jesus escolhe uma comunidade. Precisa de um leitor, precisa de um ministro, precisa de quem cante. Então, cada pessoa, Jesus vai escolher uma comunidade. Mas é o mesmo Espírito Santo. Quem tem o dom de cantar, quem tem o dom de ler, quem tem o dom do salmo, quem tem o dom de pregar, quem tem o dom de lidar com pessoas, quem tem o dom de barrer, de recolher o ofertório, tudo isso é dom ao mesmo Espírito Santo. O importante é você se doar com amor. Não fazer para se aparecer. É você se doar. Não, eu vou fazer isso para ti, Senhor.
Então, é servir. Quando você vai na casa de um idoso, você está servindo a Cristo. Você vai ouvir ele ou ela. Quando você vai à casa de um idoso, que vai escutar aquela pessoa que cuida do idoso, você vai ouvir aquela pessoa. Ali você está representando Cristo, você está sendo humilde, você está servindo. Você vai ajudar um aleijado, ali você vai ajudar alguém a pegar alguma coisa simples, você está servindo. Você é o maior. Quando a gente se doa, a gente está sendo o maior, não é o menor. O menor é ali porque você, tipo assim, porque Jesus veio no mundo, não foi para ser servido. Você vê que ele veio como uma criança que foi nascida no meio de um curral, nem diz aqui, no anterior. Ele nasceu ali, Jesus, se fosse o caso, era para nascer num palácio. Ele não quis nascer num palácio. Porque Jesus veio para servir e não para ser servido. Por isso que quando ele fez isso, ele disse para você e para mim: eu não vim no mundo para ser servido, mas para servir. Então você e eu que quer ser imitador, você que é mulher quer ser imitadora de Cristo, você tem que entender, é se doar. Por isso ele fala assim: quer seguir? Pegue sua cruz de cada dia, renuncie a si mesmo e siga-me. O que é renunciar a si mesmo? Meus gostos, minhas vontades. Então, quando eu quero seguir Cristo, eu decido renunciar a minhas vontades e fazer a vontade do outro. Eu lembrei da oração de São Francisco, que a gente pede para não ser reconhecido, amar mais do que ser amado. Só que pouca gente faz isso. Eu digo porque eu sou de uma delas e muita gente reza e não, quando começa a vir aquelas coisas da oração, aqueles verdadeiros casos da oração que vem no nosso dia a dia, a gente não passa na prova. Porque se alguém olha com o torto, a gente já diz A e B. Se a gente falar alguma coisa, a gente quer dizer ler o beabá. Se a gente não faz algo, a gente quer descontar até pior. Então a oração que você leu, que você pediu, que você rezou, está testando você, querendo colocar você nessa oração, te pôr nessa posição, mas você e eu não vai, por causa que a gente só lê por palavra a oração, mas não põe em prática. Quantas mil pessoas não sabem a oração, mas não, quando alguém diz A, lê o ABC. Quando alguém faz mal àquela pessoa corresponde com mal mesmo ou pior. Então a oração que ela está lendo não está valendo de nada. Não compreendeu a oração, não entendeu a oração. Só ler daqui para fora, não é de dentro para fora. Então é preciso a gente refletir, a gente pensar o que está fazendo, o que está falando, tá com os olhos de águia alerta. O que é que está vindo? A oração fala de quê? Jesus veio por quê? Se eu sigo Jesus, eu tenho que imitar. E Jesus fez o quê? Eu tenho que fazer o quê? Tudo isso é coisa que a gente tem que refletir para a gente pôr em prática. Porque senão a gente vai querer ser exaltado e a gente vai ser humilhado. E aquelas pessoas que a gente humilhou, ou aquelas pessoas que te humilhou, você vai ser exaltado, ou aquela pessoa que você humilhou vai ser exaltada. Quantos casos eu vejo as pessoas que foi humilhada, que é humilhada a ser exaltada. Que exaltada, colocou no lugar alto, acima daquela pessoa. E aquelas pessoas ficam com inveja. Porque falou A de B, falou fulano não presta, fulano não vale nada. Eu sou testemunho delas. Eu sou uma dessas pessoas que ouvi falar muito bem, muitas coisas sobre mim. E graças a Deus, hoje estou aqui. Por causa dele, de Jesus Cristo. Hoje estou aqui pregando o evangelho para você e tendo conhecimento e sendo catequista.